E aí o paciente chega aqui no Dr. Humberto para resolver toda essa situação e ele se depara com aquele teu programa incrível em 3D, que eu achei bárbaro aquilo lá, porque tu leva uma régua do molde específico daquele cliente para fazer ali na cirurgia, né? Eu levo por dois motivos, porque existe quando a gente planeja o nariz, a gente não está planejando o nariz, a gente está vestindo o nariz no rosto do paciente. Cada paciente é único, cada nariz é único. Tu não pode querer fazer sempre a mesma coisa e ter resultados diferentes. Então, aquilo ali personaliza mais. A gente consegue, como a gente viu, né? Como nós vimos, a gente consegue ver ângulo da face, a projeção da ponta. Não, é bárbaro. A gente mede em milímetros, não são... E é muito acurado aquilo ali. Eu tenho que ter o rosto no computador mesmo, o tamanho exato. E o nariz, ele é uma coisa no rosto que se tu muda muito, tu deixa de ser tu um pouco, né? Tu muda muito a tua face, né? Tu tira a personalidade daquela pessoa. Tu tira toda uma história familiar, inclusive, né? Porque é uma característica importante. Eu tô olhando para você, eu tô olhando para teus olhos, eu tô olhando para teu nariz também. Sim, é o conjunto, né? É o conjunto, o terço médio da face, ele é muito importante. Então ele tem que estar no tamanho, nos ângulos corretos. Então com aquele programa eu faço todo o planejamento, imprimo a guia e levo para a cirurgia. Então isso me diminui muito o tempo cirúrgico. E eu acho que o mais incrível deve ser a experiência do paciente, sabe? Sim. Eu vejo isso, a gente viu algumas imagens de pacientes tuas, elas devem se sentir assim, é uma segurança de estar olhando assim, bah, que legal, meu nariz vai ficar assim. Esse é o projeto, assim que vai ficar no meu rosto, porque tu chega tão próximo, né, do resultado final. Sim. Ali. A gente aumentou muito o resultado, a precisão do resultado. Existem vários fatores que podem alterar o nosso resultado. Cicatrização. Não, mas entre fazer sem saber como vai ficar e fazer podendo ter uma aproximação ali é muito melhor, sim, né, doutor? Comprar um produto sem ver. Nossa, com certeza. E a gente sabe que o nariz ele vai ficar pronto, as medidas, as estruturas, um ano depois. Então, comprar um produto, pagar esse produto e só um ano depois saber o que você vai receber é bem complicado, né? Porque às vezes o paciente também facilita a comunicação. Às vezes o paciente tem uma ideia, o médico tem outra ideia. Sim, tu não consegue entender como que tá funcionando na cabeça do paciente, como que ele tá vendo, né? É o trabalhar com a referência, né? Eu já não operei pacientes porque realmente eles queriam coisas que iam ficar muito ruins. E eles ainda se tem aquela ideia que nariz é tirar o calombinho, sim. Diminuir, encurtar o nariz. Sim, ficar o nariz de Barbie, né? O nariz de Barbie, que é aquele nariz bem arrebitado, tudo pequenininho, só que daqui a pouco é um nariz que não respira tão bem, que altera a face. Exatamente. Entendi. E aí aquilo traz problemas depois no futuro e a gente tem que reconstruir. E é como nós vimos uma paciente que parecia que tinha um calombinho, na verdade ela tinha a ponta bem curtinha. O calombinho não existia. Sim, tu só mudou o ângulo do nariz. O ângulo da ponta e mudou e ficou melhor no rosto. Mudou inclusive o perfil da paciente. Então o sistema, além de me facilitar, eu diminuí em torno de 1 hora de tempo cirúrgico. Eu nunca tinha visto e eu achei, é uma coisa, tu que criou, tu é pioneiro nisso, né? Vamos se exibir aqui, né, doutor Humberto, porque méritos teus. Eu comecei imprimindo o rosto do paciente. Ao invés de levar uma foto para a cirurgia, eu levava o rosto, 2 rostinhos. O rosto de como era o nariz e o rosto com o nariz feito. O antes e depois. O antes e depois eu colocava lá. Depois existia uma ferramenta que eu botava pontos do nariz e esterilizava e levava. E com o tempo eu comecei
a fazer guias cirúrgicas. Bárbaro. Que hoje a guia, ela está assim. Então, a gente consegue fazer o perfil do paciente, né? Claro que a rinoplastia é muito mais que o perfil. É muito complexa, né? É Tu muito tá falando complexa. que em toda a tua sabedoria ali na hora tu te acha, né, doutor? Eu me acho porque eu começo fazendo essa altura, a altura do dorso e depois a gente reposiciona a ponta bem no ângulo e na projeção que a gente planejou. Sim, aí tu tá ali operando ela, tu vai vendo na reguinha o encaixe vendo perfeito. na reguinha. Tá direitinho ali. Ai, tu não precisa ficar naquela. Ai, como será que ela me pediu o ossinho? Não, será tá que ali. Será que tá bom nessa altura? Será que eu baixo mais? É a tua régua. E isso melhorou muito Incrível. mais os meus pós-operatórios, porque às vezes tu não é perfeito, tu pode às vezes tirar um pouquinho a mais, tu pode deixar um pouquinho. Hoje não, hoje a gente tem exatamente o que foi planejado. Claro, a gente trabalha muito estruturando o nariz. Antigamente se ressecava, se tirava pedaços do nariz para deixar pequeno. Hoje a gente prefere reposicionar as estruturas, estruturar onde mexe, deixar firme. Às vezes esse enxerto que estrutura pode absorver, pode dar alguma alteração, mas boa parte do perfil a gente tem, como tu viste ali, né, com as guias, o pós-operatório, a simulação, a gente tem conseguido chegar muito próximo. Que legal. Eu brinco que é o match perfeito, né? O encaixe perfeito temos conseguido. E diminuir tempo cirúrgico. Então os pacientes... Tem mais conforto ainda para o Os paciente. pacientes incham menos. Eu imagino já assim a pessoa tendo não dá para se dizer uma garantia, mas ela tem a certeza que vai estar muito satisfeita, porque vocês combinaram tudo antes, né? A gente combinou tudo antes. Não é uma promessa de resultado. Claro, mas é uma aproximação, ela tem noção da realidade, assim... O reto na medicina é diferente do reto na engenharia. A gente tem que contar com cicatrização, contar com vários N fatores que a gente... Com o tempo a gente vai conseguindo antecipar, né? Antecipar algumas complicações, antecipar algumas más cicatrizações. Sim. Hoje, deixando o nariz mais forte, a cicatrização ela não age tanto, mas a gente chega muito próximo. Não melhorou só o tempo cirúrgico, não melhorou só o pós-operatório, melhorou muito os resultados. Porque é aquele resultado que você viu, aquele resultado que você participou, entendendo o porquê, né? É importante o paciente entender por que não vai arrebitar mais o nariz, por que não vai tirar o calombinho, mas vai projetar a ponta. Não, e até assim, né? A pessoa chega querendo um nariz. Tu vai mostrar pra ela, olha como que o teu rosto vai ficar com esse nariz que tu tá me pedindo, como não vai ficar legal. Exatamente. E aí tu vai mostrar, olha, esse nariz eu tô vendo que é o que vai ficar perfeito. Exatamente. Né, nas proporções, aí tu tem aqueles ângulos, né? O ângulo aqui, então olha, eu vou te mostrar aqui na matemática mesmo. Na matemática, o que antropometricamente seria o que é considerado o ideal, né? Claro que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Às vezes o paciente quer, doutor, eu quero menos arrebitado, eu quero aí tu um vai pouquinho tentando maior, agradar gregos e troianos. Então, claro que eu vou tentando dentro de um limite, porque a gente faz uma assinatura quando faz um nariz, né? Aquele nariz foi o Dr. Humberto que fez. É, bem isso. Então, tem narizes que alguns pacientes querem que eu não vou fazer. Que eu sei que não vai funcionar bem. Eu sei que com o tempo ele vai alterar tu não quer o teu nome perfil. Eu evito. Eu evito bastante. E também é esse fato de ser extremamente personalizado. Cada nariz é único. Não é aquela linha de produção de nariz, né? Sim. Porque vai lá, faz sempre a mesma coisa. Sim, o mesmo padrão de nariz, mas para 1000 rostos diferentes, né? Não funciona. Tanto que esse ano no congresso, a primeira mesa, que eu vou ser o coordenador, inclusive... Olha, parabéns! Nós vamos falar sobre planejamento cirúrgico pré-operatório. Porque se fala muito em congresso de técnicas cirúrgicas, olha como eu faço, como eu deixo de fazer, mas a importância
de entender o que o teu paciente quer e a importância de se fazer entendido com o teu paciente, né? Chegar num comum acordo de alguma coisa boa. Sim, conseguir enxergar como que ele enxerga, né? Conseguir tentar chegar. É muito difícil, né? Enxergar com os olhos dos outros, mas é um trabalho que tu tem que tentar enxergar como o paciente enxerga. E mostrar, olha, esse é o tamanho do teu rosto, como nós vimos ali, né? Milímetro por milímetro. Essa é a projeção da ponta, a rotação, o ângulo. Então, isso tudo para deixar aquele perfil mais harmônico.